A ascensão da China de um país predominantemente pobre para uma superpotência global é resultado de uma combinação de diversos fatores econômicos, políticos e sociais implementados ao longo de várias décadas. Em termos econômicos, a China adotou uma série de reformas a partir do final dos anos 70, lideradas por Deng Xiaoping. O país abandonou um modelo econômico centralizado e autárquico em favor de uma economia de mercado socialista. Foram implementadas medidas como a abertura ao comércio exterior e o estabelecimento de zonas econômicas especiais que atraíram investimentos estrangeiros, estimularam a industrialização e o crescimento econômico acelerado. Mas antes de começarmos a detalhar toda a sua transformação econômica nos mínimos detalhes, peço sua ajuda, se inscreva no canal, pois somente assim o YouTube entenderá como sendo um assunto relevante. Sem mais demora, antes de 1979, a China, sob a liderança do presidente Mao Zedong, mantinha uma economia centralmente planejada ou de comando. Uma grande parte da produção econômica do país foi dirigida e controlada pelo Estado, que estabeleceu metas de produção, controlou os preços e alocou recursos na maior parte da economia. Durante a década de 1950, todas as explorações agrícolas familiares e individuais da China foram coletivizadas em grandes propriedades públicas para apoiar a rápida industrialização. O governo central realizou investimento em grande escala em capital financeiro e humano durante as décadas de 1960 e 1970. Após o fim da era Mao, a China abriu-se nas décadas de 1980 e 1990, reformou a sua economia e aumentou o seu papel na governança global, nomeadamente através da cooperação com instituições internacionais. Durante este período, a China adaptou muitas leis nacionais para se conformarem aos de outros países. Deng Xiaoping, que sucedeu ao Mao, supervisionou importantes reformas econômicas no final da década de 70 e no início da década de 80, que lançaram o crescimento da China. Em última análise, aumentaram o seu alcance global. A abertura da economia estrangeira para o mundo transformou a China em uma potência econômica global, rivalizando apenas com os Estados Unidos. Sob a liderança de Deng Xiaoping, que regressou à arena política após 3 derrotas anteriores, o governo chinês começou a seguir uma política de portas abertas, na qual adotou uma postura para alcançar o crescimento econômico através de uma introdução ativa de capital e tecnologia estrangeira, mantendo ao mesmo tempo o seu compromisso com o socialismo. O objetivo óbvio desta mudança política era reconstruir a sua economia e a sociedade, que foram devastadas pela revolução cultural. A mudança política também parece ter sido motivada pelo reconhecimento de que os rendimentos dos chineses comuns eram tão baixos em comparação com os rendimentos de outras economias asiáticas, que o futuro do Estado chinês e do regime comunista estaria em perigo, a menos que algo fosse feito para elevar os padrões de vida do seu povo, através do crescimento econômico. Posteriormente, o governo estabeleceu uma série de áreas para investimento estrangeiro, incluindo as zonas econômicas especiais, as cidades costeiras abertas, as zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico, as zonas abertas do Delta, as zonas abertas da Península, as cidades fronteiriças abertas e a indústria de alta tecnologia. O estabelecimento destas zonas desencadeou fluxos maciços de investimento estrangeiro, principalmente de empresas de Hong Kong e Taiwan. Ao mesmo tempo, a China promoveu o seu conceito socialista de economia de mercado. As mudanças trouxeram um boom empresarial que resultou no surgimento de um grande número de empreendedores e empresas de risco na China.
Ao longo das últimas décadas, o desenvolvimento econômico da China tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza e resultou numa classe média florescente. Os agregados familiares da classe média têm normalmente rendimento suficiente para satisfazer as suas necessidades primárias, alimentação, vestuário e abrigo, com algum rendimento disponível para o consumo e poupança adicionais. Em 2000, a classe média da China representava apenas 3% da sua população. Já em 2018, este número subiu para mais da metade da população, constituindo assim quase 707 milhões de pessoas. A crescente classe média da China apresenta novas oportunidades econômicas, mas também coloca desafios políticos e demográficos significativos. A China implementou uma série de políticas fiscais preferenciais que atraíram um grande número de capital estrangeiro, e empresas com investimentos estrangeiros promoveram eficazmente o ajustamento e a otimização de diversas estruturas industriais. Existem múltiplas formas de incentivos fiscais disponíveis para as empresas, tais como isenções fiscais, reduções fiscais, taxa de imposto mais baixa, reembolso ou abatimentos fiscais, créditos fiscais, etc. A principal vantagem de possuir uma fábrica na China é a economia de custo associada ao fornecimento e produção local. A utilização de peças fabricadas por fornecedores chineses, em vez de importá-las dos Estados Unidos e pagar tarifas adicionais, reduz o custo de produção. Cerca de 30% das peças utilizadas nas instalações da China são adquiridas localmente, e a Tesla planeja aumentá-lo para 100%. Recentemente, a empresa reduziu o preço do modelo Model 3 para aproveitar os subsídios governamentais e permanecer competitiva. A redução dos custos devido à localização e à queda nos preços das baterias poderiam encorajar a Tesla a novas reduções de preço. A iniciativa Cinturão e Rota é um projeto de política externa exclusivo do presidente chinês Xi Jinping, que visa fortalecer a conectividade da China com o mundo, combina projetos novos e antigos, abrange um âmbito geográfico extenso e inclui esforços para fortalecer as infraestruturas físicas e os laços interpessoais. A China tem hoje não só os recursos, como a expertise para desenvolver projetos de infraestrutura em todo o mundo. Depois de décadas investindo pesadamente em seu próprio território, as empresas chinesas na área de construção hoje são as maiores do mundo. Estão em busca de oportunidade para construir rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, metrôs e rede de transmissão de energia e telecomunicações pelo mundo afora, dada a maturação do mercado chinês. Até junho de 2023, esses países teriam recebido pouco mais de 1 trilhão em investimentos e contratos para projetos de infraestrutura, além de estabelecer importantes relações comerciais e planos de cooperação sob a bandeira do Cinturão e Rota. Embora a China ocupe um nicho único da economia política mundial, a sua vasta população e a grande dimensão física por si só a marcam uma poderosa presença global. A China oferece lições valiosas sobre o crescimento econômico, uma combinação de reformas econômicas, investimento em educação e inovação, política de desenvolvimento regional e uma postura internacional pragmática. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero sinceramente que você tenha gostado. Deixe aqui no comentário o que você acha sobre o progresso da China. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Um forte abraço e até breve.